Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Civil. Estamos falando sobre os princípios processuais. Nas nossas aulas anteriores, nós já tratamos dos princípios constitucionais, princípios previstos na nossa Constituição que têm uma aplicação já direta e impositiva na nossa legislação processual civil. E falamos também de alguns princípios processuais a partir do artigo 1º do Código de Processo Civil até o artigo 6º do Código de Processo Civil. Vamos dar continuidade, então, à nossa relação principiológica, conferir os próximos princípios aplicáveis à nossa relação jurídica processual. Artigo 7º do CPC. No artigo 7º, nós temos a caracterização do princípio da igualdade, o princípio que também é constitucional, previsto no artigo 5º, caput da nossa Constituição Federal, e vem repisado, reforçado no nosso Código de Processo Civil no artigo 7º. Então, diz o artigo 7º, é assegurado às partes a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e a aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. Vamos analisar com calma esse artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento. Expressão máxima do princípio da igualdade é o princípio da paridade de armas dentro do processo, já dentro um pouco de encontro com o princípio da ampla defesa, do contraditório, a paridade de armas no processo. Em relação ao exercício de direitos, faculdades processuais, meios de defesa, ônus, deveres e aplicação de sanções. Ou seja, a igualdade de tratamento ela não é uma igualdade genérica, ela é uma igualdade específica aplicada a todos os direitos, às faculdades processuais, aos ônus, deveres e principalmente às sanções. Não é porque o sujeito é réu de uma relação jurídica que ele terá um tratamento desfavorecido. Não é porque o sujeito é autor que ele vai ter um tratamento privilegiado. Não. O fato de estarem nesses polos da demanda apenas significa que o autor sofreu a lesão ou ameaça de lesão e que o réu supostamente lesionou o direito do autor. Mas os dois devem ser tratados com igualdade em relação aos ônus e bônus do processo. E, claro, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório. O efetivo contraditório que nós vamos ver a partir do artigo 9º do Código de Processo Civil. Próximo princípio, inscrito no artigo 8º do Código de Processo Civil, é o atendimento aos fins sociais e ao bem comum. Diz o artigo 8º. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais, regramento que também está incorporado na nossa Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, atendimento da norma aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo, primeiro, dignidade da pessoa humana, postulado básico da nossa Constituição Federal, orientada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, esse princípio tão comentado, tão ventilado na doutrina, na jurisprudência, o princípio da dignidade da pessoa humana que remonta ao artigo 5º, artigo 6º e tantos outros artigos da nossa Constituição Federal. Então, respeitando a dignidade da pessoa humana, respeitando a proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência. Proporcionalidade na fixação da norma, da decisão, razoabilidade na ponderação de princípios, legalidade, a norma jurídica legal, a publicidade, considerando que o processo é um ato público, ressalvadas aquelas situações de segredo de justiça envolvendo intimidades, relações íntimas, envolvendo menores, envolvendo divórcios, separações, anulações de casamento, dissolução de união estável, envolvendo direito à intimidade, à vida privada, envolvendo interesse público. E se não for nenhuma dessas situações,
princípio da publicidade e a eficiência. Eficiência tanto no sentido da prestação jurisdicional propriamente dita. O processo, ele busca a efetividade, mas o serviço jurisdicional, a prestação jurisdicional deve ser uma prestação com eficiência, aquela prestação que busca eliminar o conflito e realizar a justiça. No artigo 9º, no artigo 10, nós temos o princípio do contraditório. Esse princípio do contraditório, ele vem reformulado no Código de Processo Civil, então ele é apegado do princípio do contraditório da nossa Constituição, lá do artigo 5º, e ele vem no artigo 9º e no artigo 10 do nosso Código de Processo Civil. O artigo 9º diz: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Não se proferirá decisão sem que a parte seja previamente ouvida. Mas o que será que diz essa indicação do caput do artigo 9º? Será que nem naquelas situações de ofício, aquelas situações conhecíveis de ofício pelo juiz, como questões de ordem pública, prescrição, imparcialidade, ilegitimidade de parte, será que até mesmo nessas situações o juiz tem que solicitar a manifestação da parte antes de proferir decisão? Sim. Até nas questões envolvendo ordem pública, o juiz, por força do artigo 9º, deve oportunizar a manifestação das partes antes da decisão. Esse artigo 9º, ele vem da ideia de eliminar aquelas decisões surpresas que tínhamos ainda sob a vigência do Código Antigo. Essas decisões surpresas acabavam pegando o jurisdicionado desprevenido, o jurisdicionado que não participou daquela decisão. Então, a ideia do Código é: se temos um princípio do contraditório consagrado constitucionalmente e também processualmente, toda e qualquer decisão do juiz deve ouvir primeiro a parte, mesmo aquelas questões de ordem pública que merecem conhecimento de ofício do juiz. Então, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, que é o princípio máximo do nosso contraditório, que, quando entrou em vigor o nosso Código de Processo Civil, muitos autores, muitos operadores do direito questionaram esse artigo 9º. Mas como assim? Toda e qualquer decisão tem que dar oportunidade de manifestação para a parte antes de decidir? E as questões desenvolvidas em sede de liminar, as tutelas provisórias de urgência, como é que ficam essas situações? Por essa razão, nós temos lá no parágrafo único do artigo 9º o seguinte dispositivo: o disposto no caput, a necessidade de proferir decisão somente após a oitiva da parte, não se aplica à tutela provisória de urgência. Então, não se aplica a tutela provisória de natureza antecipada, a tutela provisória de natureza cautelar, antecedente, aquelas requeridas no início do processo. Por que não se aplica? Sob pena de próprio perecimento do direito, né? Você vai pedir para a parte se manifestar daquela tutela de urgência, e a parte, em se manifestando daquela tutela de urgência, já pode cometer o perecimento do direito. Então, em razão da urgência, seja de natureza antecipada ou de natureza cautelar, a parte vai pedir a providência urgente e o juiz vai se manifestar sem ouvir a parte contrária. Por quê? Porque é uma exceção à regra do artigo 9º. Está lá no parágrafo único. Não se aplica esse dispositivo no caso de tutelas de urgência. Então, as tutelas de urgência continuarão sendo requeridas agora dentro do processo, no início do processo, e uma vez pedida a providência de urgência, o juiz deve deferir ou indeferir a medida sem ouvir a outra parte. A oitiva da outra parte seguirá o regramento disposto a partir do artigo 300 do Código de Processo Civil. Então, para as tutelas de urgência, eu não preciso manifestação da parte contrária para depois decidir. O juiz, recebendo o pedido de tutela de urgência, ele já decide. E a segunda hipótese, aonde não se aplica o caput do artigo 9º, as hipóteses de tutela de evidência previstas no artigo 311, inciso 2 e inciso 3º. O que é isso? O inciso 2 da tutela de evidência
é aquela petição inicial aonde já está completamente comprovada documentalmente, né? Existe a prova documental e essa petição inicial ela acaba contrariando um entendimento simulado ou entendimento de recursos de demandas repetitivas, ao qual não faz o menor sentido dar prosseguimento ao processo, já que está em confronto com esse enunciado. Então, o que o juiz faz? Tutela de evidência. E o inciso terceiro, quando a minha demanda é representada por um contrato de depósito e já está também comprovada documentalmente esse contrato de depósito, o juiz decide liminarmente, restitua a coisa ao seu real proprietário. Então, nessas hipóteses de tutela de evidência, também o juiz não precisa oportunizar a manifestação da parte contrária. Ele basta, diante do requerimento da tutela de evidência, decidir liminarmente sem oitiva da outra parte. E, por fim, a última hipótese, onde eu não aplico o caput do artigo 9º, é no caso da decisão prevista no artigo 701. O artigo 701 trata da ação monitória. Quando eu tenho um título executivo já prescrito ou um documento que não é um título executivo extrajudicial, quero cobrar a dívida nele inscrita, eu ingresso com uma ação monitória e nessa ação monitória, se estiver tudo documentalmente comprovado, o juiz já expede o mandado monitório para pagamento da obrigação. Essa decisão de expedição do mandado monitório para pagamento da obrigação, ela também deve ser decidida liminarmente, sem a oitiva da outra parte. Então, o cuidado que a gente tem que ter com o artigo 9º do CPC é no seguinte sentido: não há como se fazer confusão entre questões resolvidas liminarmente, a exemplo das tutelas de urgência, as tutelas de evidência do inciso 2 e 3º, não dá para fazer confusão de decisões liminarmente com decisões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Há uma grande diferença entre esses dois modelos. As questões que podem ser conhecidas liminarmente estão aqui na exceção do parágrafo único. Para elas, o juiz continua recebendo o pedido e deferindo ou indeferindo a medida, sem ouvir a outra parte. Ou seja, totalmente na contramão do que diz o caput do artigo 9º, por isso ela é uma exceção. Outra coisa é falar em questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz. Para essas questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, prescrição, decadência, ilegitimidade de parte, incompetência absoluta, que são questões que podem ser conhecidas de ofício, para essas, antes do juiz decidir, por força do caput do artigo 9º, ele tem que oportunizar a manifestação da parte contrária. Então, cuidado com isso. Como regra geral, toda e qualquer decisão do juiz deve antes oportunizar a manifestação das partes, inclusive essas que podem ser conhecidas de ofício. A exceção a esse dispositivo diz respeito ao parágrafo único, as questões de tutela de urgência, a tutela de evidência, no caso do inciso 2 e 3, e o mandado de pagamento monitório. Então, cuidado com o princípio do contraditório. Ele é amplo, ele é muito mais profundo do que o contraditório do Código de 73, mas essas questõezinhas do parágrafo único do artigo 9º estão absolutamente fora desse contexto. Como regra geral, o juiz deve oportunizar a manifestação da parte contrária antes de proferir qualquer decisão, inclusive aquelas que ele pode conhecer de ofício. Exceção a essa regra geral, o parágrafo único, a tutela de urgência, a tutela de evidência e o mandado monitório. Vamos para o artigo 10, também falando do princípio do contraditório. O juiz não pode decidir em grau algum de jurisdição, primeiro grau, segundo grau, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. Olha aqui a oportunidade de manifestação, mais uma vez a aplicação do princípio do contraditório. O juiz não pode decidir
com base em fundamento ao qual não foi oportunizado as partes se manifestarem. Então, além do disposto no artigo 9º, que o juiz não pode decidir sem antes ter promovido o contraditório das partes, salvo o regramento ali do parágrafo único do artigo 9º, ele também não pode decidir com base em fundamento ao qual não oportunizou a manifestação das partes, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, que é o que a gente já comentou ali no artigo 9º, antecipamos um pouquinho, para evitar justamente as decisões surpresas. O fundamento ventilado na decisão, o fundamento ventilado na sentença, ventilado no acórdão, nas decisões dos tribunais superiores, enfim, qualquer grau de jurisdição deve ter sido manifestado pelas partes, as partes devem ter ingressado com essa participação processual antes do juiz proferir decisão, antes do juiz proferir o seu convencimento. Então é um contraditório muito mais incisivo, muito mais positivo no sentido mesmo da participação das partes. As únicas situações aonde não se aplica esse contraditório são aquelas situações do parágrafo único do artigo 9º. O resto, inclusive as decisões que podem ser conhecidas de ofício, deve ser oportunizado à parte o direito de manifestação. Próximo princípio, artigo 11 do Código de Processo Civil, o princípio da publicidade e fundamentação das decisões judiciais. Artigo 11. Todos os julgamentos, grife lá, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Todos os julgamentos serão públicos, claro, ressalvadas aquelas hipóteses de segredo de justiça de que já falamos, e fundamentadas todas as decisões. Notem que quando o artigo 11 fala em fundamentação da decisão, ele não está falando a mesma coisa que motivação da decisão. O princípio da motivação nós já vimos nos princípios constitucionais, lá na nossa Constituição Federal, artigo 93, inciso 9º. Aqui no Código de Processo Civil, nós destacamos o princípio da fundamentação. A decisão judicial, ela deve vir fundamentada, ou seja, com explicação dos motivos, do convencimento do juiz, do embasamento teórico que levou o juiz a decidir dessa ou daquela forma. Então, aquelas decisões que eram muito comuns sob a vigência do Código de Processo Civil anterior, aquelas decisões de deferimento de tutela antecipada, defira o pedido de tutela antecipada, pois estão presentes os requisitos do antigo artigo 273, esse tipo de decisão, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, não pode mais existir, sob pena de nulidade. Então, se o juiz vai decidir em sede de tutela antecipada ou em qualquer outro momento processual, ele deve fundamentar a sua decisão. Essa simples indicação do artigo de lei ou que preenche os requisitos não vale mais como fundamentação. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente no nosso curso que esse artigo 11 do CPC, essa regra da fundamentação, ela constrói, ela cria um mecanismo absolutamente novo no que diz respeito à sentença. O artigo 489 do Código de Processo Civil, no seu parágrafo 1º, traz um rol de decisões que não estão adequadas ao artigo 11. Então, não se considera fundamentada a decisão que... E daí o parágrafo 1º do 489 estabelece uma série de situações onde não se considera fundamentada a sentença. Justamente para quê? Para colaborar com esse artigo 11, no sentido de que toda e qualquer decisão ela deve vir fundamentada. Não basta a mera disposição de artigos, não basta o juiz dizer que preenche ou não preenche os requisitos. A fundamentação ela é um norte de controle endoprocessual, de controle extraprocessual e deve vir prevista nas nossas decisões sob pena de nulidade. Aí nós temos lá no artigo 12, nosso último artigo principiológico dessa parte geral, o princípio da transparência. O princípio da transparência que vem implícito nesse artigo 12 quando os juízes e os tribunais atenderão
preferencialmente, grifem lá o preferencialmente, a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Por que é um princípio da transparência? Porque no parágrafo 1º nós temos que a lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. O que significa esse artigo 12? Esse artigo 12, gente, aconteceu uma coisa muito interessante com ele. A redação original do artigo 12 era no sentido de que os juízes ou tribunais atenderão obrigatoriamente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. A redação originária trazia a palavra obrigatoriamente. E foi com essa redação que foi publicada a nossa Lei 13.105, que é o nosso Código de Processo Civil. O que mudou para constar essa palavrinha preferencialmente? Ainda sobre o período de vacatio legis, então nosso Código de Processo Civil, ele foi promulgado em 2015, a nossa Lei 13.105, e tinha um ano de vacatio legis. Então, durante esse um ano de vacatio legis, quando ainda não estava em vigor o nosso CPC, portanto, antes do dia 18 de março de 2016, foi promulgada uma nova lei, a Lei 13.256 de 2015, que alterou esse dispositivo do artigo 12, eliminou a palavrinha obrigatória, a ordem de conclusão obrigatória, para a ordem de conclusão preferencialmente. Então, uma lei que foi editada no período de vacatio legis do Código de Processo Civil alterou esse dispositivo do artigo 12, alterou outros dispositivos que a gente vai comentar oportunamente, mas alterou esse dispositivo do artigo 12. Então, agora, os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Não é mais uma obrigatoriedade, o que acaba, de certa forma, esvaziando o dispositivo, trazendo, portanto, um critério discricionário ao juiz, né? Então, os juízes ou tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão, e essa lista deve estar acessível a todos os jurisdicionados dentro de consulta pública no cartório ou na rede mundial de computadores. E no parágrafo 2º, onde a gente vai conversar oportunamente, nós temos exceções a essa regra de ordem preferencialmente cronológica de conclusão, como é o caso, por exemplo, das situações envolvendo recursos repetitivos, demandas repetitivas e tantas outras exceções que nós temos ali no parágrafo 2º. Então, cuidado com o artigo 12, redação originária do Código de Processo Civil fazia a previsão de que os juízes e tribunais devem manter obrigatoriamente a ordem cronológica de conclusão. Veio a Lei 13.256, que alterou esse dispositivo, então os juízes devem observar preferencialmente a ordem cronológica e não mais obrigatoriamente. E com o inciso 12, nós encerramos todos os princípios processuais elencados na parte geral do novo Código de Processo Civil. Porém, como a nossa aula não é de parte geral, é uma aula mais ampla, uma aula de princípios processuais, nós temos ainda ao longo do nosso código uma série de outros princípios que não estão condensados nessa parte geral, mas acabam refletindo em outros tipos de procedimentos. Então, nós temos ali princípios processuais em outros dispositivos, fora da parte geral do CPC. Primeiro, princípio da inadmissibilidade da prova obtida por meios ilícitos. É um princípio que está na Constituição Federal e vem no artigo 369 do CPC. Tanto a prova obtida por meios ilícitos quanto a prova ilícita por derivação são refutadas do nosso ordenamento, não são admitidas. Então, o meio ilícito, ele é inadmissível para fins probatórios. A prova, às vezes o documento, a gravação, ela não é ilícita, mas o meio que a parte utiliza para produzir essa prova, para buscar essa prova, sendo um meio ilícito, ele é absolutamente eliminado do nosso ordenamento, não é admitido.
Temos também o princípio do livre convencimento motivado, previsto no artigo 371. O juiz, ele é absolutamente livre para formar o seu convencimento, então ele se pauta na legislação, ele se pauta na doutrina, jurisprudência, princípios gerais de direito, equidade, ele tem liberdade para formar o seu convencimento, por isso mesmo que ele é considerado condutor do processo, por isso que ele pode eliminar algumas provas que ele considera desnecessárias, requerer uma prova que não foi requerida pelas partes do processo. Por quê? Porque ele tem essa liberdade de formar o seu convencimento, mas tem que ser um livre convencimento motivado, fundamentado, tanto por força do que preconiza o artigo 93, inciso 9 da Constituição, como por força do artigo 11 do Código de Processo Civil. Tem que fundamentar o seu convencimento. E temos também o princípio da economia processual. O processo civil, tanto o processo de conhecimento como o processo de execução, ele não pode dar margem a atos inúteis. Então deve ser observada uma certa economia dentro do processo, uma celeridade do processo, eliminando esses atos inúteis dentro do processo para atingir o seu objetivo final, que é a realização da justiça, é a eliminação dos conflitos. Então, esses são alguns dos vários princípios que nós temos também ao longo do nosso Código de Processo Civil e ao longo das nossas aulas nós vamos comentar cada um deles e com isso fechamos a nossa relação principiológica do Código de Processo Civil. Lembrando, a relação jurídica processual, ela deve prestigiar, deve orientar e aplicar os princípios constitucionais previstos na nossa Constituição, os princípios processuais previstos na parte geral do Código de Processo Civil e ao longo da sua redação. Porque o objetivo é orientar, é aplicar, é interpretar o conflito visando a sua eliminação, visando a realização da justiça. E eu espero então você na nossa próxima aula para nós falarmos um pouquinho sobre a norma processual civil. Eu espero você!